que aprendeu a ouvir Deus. Um coração que aprendeu a discernir Deus. Discernir a vontade de Deus. Porque é um processo. Eu sempre digo que a vida cristã é um processo que dia após dia nós vamos aprendendo a ouvir a voz de Deus. Vamos aprendendo a se conectar com Deus. Vamos aprendendo a aceitar a vontade de Deus. Porque é difícil nós aceitarmos a vontade de Deus, sabia? Por mais que nós cantemos, nós declaramos que a vontade de Deus prevaleça. Mas quando a vontade de Deus não é aquilo que nós queremos, não é fácil. Hoje uma pessoa me procurou, nós estávamos de manhã em Pimenta Bueno, uma pessoa me procurou e falou assim: pastor, eu quero que você ore por mim. Opa, ora. É que eu estou num processo de aposentadoria, eu queria que o Senhor orasse para que Deus abrisse a mente da pessoa que vai julgar, né, o processo, para poder lhe dar a causa ganha. Aí eu olhei para ela e falei: mas isso aí é fácil. Eu vou orar aquilo que você quer. Você quer que eu ore para que Deus faça a vontade dele? Não é melhor? Que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Porque se Deus não fizer o que está pedindo, você vai ficar frustrado. Você vai falar: olha, o pastor não vale nada. Ele orou, não aconteceu nada. Mas entender a vontade de Deus é parte de uma maturidade que nós vamos adquirindo durante os anos, durante o tempo com Deus, aprendendo dele. Isso vai pela vida toda. Pela vida toda. E hoje eu queria falar com você, né, e nesse mês estamos falando sobre esse tema, um coração mais perto de Deus. E eu falei no primeiro domingo sobre gratidão, que é uma característica de alguém que está mais perto de Deus. Eu falei no segundo domingo sobre satisfação, que é uma característica também de alguém que está mais perto de Deus. Na semana passada, eu falei sobre o descanso, o ritmo de Deus. É uma outra característica de alguém que está mais perto de Deus. E hoje eu quero terminar essa série falando com vocês sobre a simplicidade, o poder de uma vida descomplicada. Simplicidade. A Bíblia fala diversas vezes sobre acúmulo de tesouros, sobre riquezas. Mas eu quero, antes de começar essa mensagem, eu quero que você entenda que a Bíblia não é contra ricos. Que às vezes tem pessoas que têm essa visão: a Bíblia é contra a pessoa de ser rico. Não. Não é, muito pelo contrário. A questão não é ter. A questão é onde está o teu coração. E chamada simplicidade, há um livro do Richard Foster que ele fala sobre simplicidade. E nesse livro ele vai trabalhar uma questão muito interessante, que ele fala o seguinte: que a simplicidade, então, é um convite bíblico para abandonar o estilo de vida consumista, o estilo de vida consumista, e abraçar um coração focado em Deus. Você lembra que quando a Bíblia nos ensina que nós somos sal e luz? Lembra disso? Amém? Lembra? O que significa ser sal e luz? Significa que aonde você estiver, você que é cristão, você que é discípulo, você vai ser diferente. É ou não é? As pessoas vão olhar para você e vão ver refletindo quem? Jesus. Base, certo? E quando nós pensamos em simplicidade, é exatamente essa contramão de uma sociedade consumista. De uma sociedade que se preenche de tanta coisa insatisfeita, e ao se preencher de tantas coisas insatisfeita, ela acaba vivendo uma vida cheia, carregada, pesada, e acaba tirando o foco de coisas que são importantes. E talvez hoje isso seja a sua realidade. Você tem tanta coisa e você percebe que você perdeu o foco de coisas primordiais na sua história. Então a simplicidade é mais do que uma questão de organização, mas é uma transformação espiritual que nos liberta das preocupações desnecessárias. Preste atenção nisso. A simplicidade
é uma transformação espiritual que nos liberta de preocupações desnecessárias. E como nós gostamos de ter preocupações desnecessárias. Nós brigamos por tudo. Tudo. Nossa, essa planta aqui tá murcha, hein? Nós criamos casa por tanta coisa sem sentido, gente. Nós gastamos tanta energia e tanto tempo em coisas desnecessárias, que não faz sentido nenhum. Enquanto coisas importantes estão perdendo o foco, nós estamos deixando de lado. E a simplicidade, então, é muito mais do que despojar-se de bens materiais. Mas ela começa no coração. E quando nós escolhemos ser menos consumidos pelo que o mundo diz que precisamos, e mais conscientes do que Deus já nos deu, quando vivemos dessa forma, nós conseguimos ouvir mais claramente a voz de Deus e focar nele. É exatamente isso. Então, a questão aqui, gente, é uma vida com o coração mais perto de Deus. O apóstolo Paulo, quando estava escrevendo a sua primeira carta para Timóteo, seu discípulo, Paulo diz: tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Paulo vivia essa simplicidade e essa satisfação no coração. Porque o contrário da simplicidade nos traz alguns perigos. Por exemplo, o perigo do materialismo. O materialismo, gente. O que significa? O materialismo é você querer ter coisas e coisas e colocar essas coisas acima de Deus, acima de pessoas. Então, eu coloco essa caixa de som como algo importante na minha vida, maior do que a minha esposa. Eu coloco esse violão em um nível na minha vida que é mais importante que meus filhos. Eu coloco o meu carro como um grau de importância na minha história, como mais importante que a minha família. Isso é materialismo, isso é idolatria. O materialismo está ligado à idolatria. Por isso que é muito importante falar sobre isso. Para quem assistiu o filme A Forja, quem assistiu aqui A Forja? Estou pensando em passar aqui na igreja esse filme, o que vocês acham? Vocês vêm assistir? Estou pensando em passar, vamos ver se dá saldo num dia aí, meio de semana. Já está liberado nas telebox da vida, né? Então dá para assistir. Já está, né? Lá conta a história daquele empresário que ele é tão desapegado das suas coisas e uma grande parte, dos rendimentos da empresa, ele faz uma ação social, ele ajuda fora. É um cara extremamente com condições, mas um cara extremamente simples, a ponto do menino, quando conheceu pela primeira vez, ele nem percebeu que aquele homem que ele estava ali debatendo inicialmente era o dono da empresa a qual ele foi trabalhar depois. De tão simples que o cara era, tão desapegado que ele era do bem material, apesar de ter muita coisa. E aí, quando nós vivemos esse materialismo, ele nos escraviza, nos afasta de Deus, coloca o nosso foco em riquezas, status e conforto apenas. Não que isso seja pecado ter, não é isso, gente. O problema é quando isso está acima de coisas que são importantes a Deus. Ele alerta então sobre o desejo por mais. Esse desejo que, por mais, pode gerar ansiedade e roubar nossa paz. E essa ansiedade, então, ela acontece muito na sociedade. Essa ansiedade material. Essa ansiedade material que escraviza. Essa ansiedade material onde
A liberdade dessa ansiedade só é possível a partir da simplicidade. Aprender a confiar na providência de Deus é fundamental para alcançar essa vida descomplicada que talvez nós nos encontramos. Eu quero então, a partir dessa introdução com vocês, olhar para aquele jovem que teve um encontro com Jesus. Mateus capítulo 19. Evangelho de Mateus capítulo 19. Nós vamos ver a história de um jovem que teve um encontro com Jesus. E esse encontro poderia mudar a vida dele, mas não mudou. O slide está no meu computador. Não está aqui no tablet. 19, Mateus 19, no versículo 16, diz assim. Se você quiser ler, abre seu celular aí, com a sua Bíblia. Hoje nós não temos projetado. Diz assim: Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Então Jesus respondeu: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então disse o jovem: A tudo isso eu tenho obedecido. O que me falta ainda? Então Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, guarde essa palavra, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. E aí o jovem, ouvindo isso, o que aconteceu? Ele se afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Aqui nós estamos nesse encontro de um jovem, esse jovem supostamente rico, com muitos bens, que foi falar com Jesus sobre a vida eterna. E Jesus, no primeiro momento, ele fala: olha, segue os mandamentos. Segue os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não dará falso testemunho. E aí, Jesus, então, ele vai além disso. Quando o jovem fala: olha, tudo isso eu faço. Jesus vai além. Jesus fala: então é o seguinte, quer ser perfeito? Então, venda tudo, dá aos pobres e siga-me. Resumindo esse versículo em uma palavra: venha viver a simplicidade comigo. Essa simplicidade, ela acontece porque o coração deste menino não estava no lugar correto. Não era porque ele era rico, mas porque Jesus foi exatamente na ferida dele. Jesus foi exatamente no Deus dele. Porque ele poderia ser rico, mas o Deus dele poderia ser uma outra coisa. Não os bens que ele tinha. Jesus não está combatendo a riqueza, mas está combatendo um coração longe de Deus. Um coração que não está disposto a viver a vontade de Deus. E Jesus, então, ao falar com esse menino, ele fala: você quer ser perfeito? Vai e venda. E quando John Stott, grande escritor e teólogo, ele vai falar sobre simplicidade, ele fala o seguinte, que a verdadeira simplicidade cristã
cristã não é uma questão de ter menos coisas, mas de ser livres das coisas que possuímos. Presta atenção. A verdadeira simplicidade cristã não é uma questão de ter menos coisas, mas de ser livre das coisas que possuímos. Isto é, não diz respeito a você ter, mas diz respeito a você não ser apegado, não ser o seu Deus. É isso, quer dizer. Você pode ter milhões, e se tiver, amém. Até a semana, mandei uma mensagem para alguém e falei assim, viu, vocês vão estar aí tal dia? Ela falou assim, se ele não ganhar na loteria, acertar o número da loteria, e a gente vai estar. Ela falou, mas se eu acertar o número da loteria, eu também não vou estar aqui, eu vou viajar com vocês também, é lógico. Né? Você vai estar milionário, nós vamos juntos, todo mundo junto. Mas a verdade é que o problema, gente, é onde está o nosso coração. E aí a pergunta que eu faço para você, sobre tudo isso que eu falei, o seu desejo de ter as coisas, preste atenção aqui, o seu desejo de ter coisas, bens, tem transformado você em quem? O seu desejo de ter coisas, de ter, tem transformado você em quem? Essa é a pergunta. Isso tem te levado para mais perto de Deus ou para mais longe de Deus? Tem transformado você em alguém materialista? Tem transformado você em alguém que deixa em segundo plano bases da sua vida, como sua família, seus filhos, enfim, a sua fé, sua espiritualidade? O desejo de ter tem transformado você em quem? Eu quero deixar para você 3 princípios, rapidamente, sobre a simplicidade. Primeiro, que a simplicidade revela onde está o nosso coração. A simplicidade revela onde está o nosso coração. Jesus disse em Mateus 6, porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O apego, gente, a coisas materiais é um sinal de distanciamento de Deus. Um apego a coisas materiais é sinal de distanciamento de Deus. Novamente eu lembro, eu não estou falando que é pecado você ter, não é isso. O problema é onde está o seu coração. E a pergunta que eu faço é, você está colocando sua confiança em quem? No quê? Em coisas que passam? Ou em Deus que provê eternamente? Se Deus hoje tirasse tudo que você tem, se Deus tirasse o que você tem de bens materiais, quem seria você? Pense, reflita. Se Deus tirasse, Deus não vai fazer isso. Deus é Deus. Jó tinha muito. Deus permitiu ele perder tudo, menos a vida. Quem foi Jó? Antes eu ouvia falar de você, hoje eu te vejo. A simplicidade nos leva a perceber que aonde está o nosso coração? Aonde está o teu coração? Uma segunda coisa, viver com menos nos torna mais gratos. Eu falei sobre isso na primeira mensagem desse mês, sobre gratidão. Quando nós simplificamos nossas vidas, percebemos que não precisamos de tanto para ser feliz. Quando nós simplificamos o que temos, as coisas que somos, quem somos, nós percebemos que nós não precisamos de tanto. Filipenses, o apóstolo Paulo diz, capítulo 4, verso 11, aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Sabe o que significa? Eu estou contente quando eu tenho no meu bolso, na minha conta bancária, R$1 milhão. Eu estou contente, certo, Geni? Estamos contentes. Mas também eu estou contente se eu abrir minha conta e está lá negativado. Misericórdia.
Mas também é sinal, então, que eu não soube administrar meu dinheiro. Ou é sinal que faltou mesmo. Mas nem por isso eu vou murmurar, nem por isso eu vou amaldiçoar, nem por isso eu vou tentar saídas até ilícitas para poder suprir. Por quê? Porque eu sei quem tem cuidado. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Alguém já passou por uma situação assim? De Deus enviar algo para você, e suprir algo que você está precisando tanto. E não tem como conseguir, você já tentou todas as formas e não tem jeito. De repente, Deus te dá. Deus te dá. Várias vezes. Gente, quantas vezes, a minha esposa está ali, não deixa eu mentir. Quantas vezes nós passamos por isso? Época de seminário, lembra? Seminarista, gente, tá? Só um parênteses aqui. Quando você quiser ser pastor, tá? Quando você é seminarista na época nossa era presencial. Hoje a EAD tá mais fácil. Mas presencial, gente, seminarista vivia duro. Porque eu trabalhava na igreja a igreja lá tinha uma secretaria. Eu trabalhava na secretaria da igreja, lá em Sorocaba, e era uma exigência. E eu ganhava na época R$1.300 na época. Só que R$1.000 era de passagem de ônibus de Sorocaba a São Paulo, onde eu estudava. Então eu gastava R$1.000 de passagem para R$300. R$300 era para quê? Pagar o xerox da faculdade, porque eram várias apostilas, você tinha que ir lá tirar xerox, tirar xerox de livro, fazer apostila. Aí o tiozinho lá da secretaria, ele marcava para nós o caderninho, né? Aí no final do mês já vai pagar, aquela cacetada. Aí sobrava o quê? Nada. E a Jéssica trabalhava, mas também ganhava pouco. E quantas vezes, gente, eu lembro que lá em Sorocaba, quem já foi em Sorocaba já? Levante a mão aqui. Ninguém já foi em Sorocaba? Já foi em Sorocaba? É bonito lá em Sorocaba, tá? Quem nunca foi? Vocês foram lá já, esses dois? Sério? Ah, que legal. Aí em Sorocaba tem uma avenida que vai para a rodovia, onde passam os ônibus. E nós pegávamos o Cometa para ir para São Paulo. Eu sempre conto essa história porque essa história me marca. E quantas vezes o Modesto conhecia a gente já, né? Todo dia pegando ônibus, dava para ele o mesmo horário. E aí, quantas vezes eu ia entrar no ônibus, o outro parava, eu ia entrar no ônibus, olhava, pensava, se eu for esse dinheiro que eu paguei a passagem, vai faltar em casa. Ela falava, não, eu não vou hoje. Voltava, ia para casa. Quantas vezes fez isso? Porque não podia faltar, tinha uma quantidade de falta, né? Então nós contávamos as faltas, eu posso faltar esse tanto no ano, para não reprovar. Mas não era porque queria faltar, por causa do dinheiro. Quantas vezes? E quantas vezes não tinha nada em casa e Deus ia lá e mandava alguém lá em casa? Levar o copo de levar a cesta básica. Quantas vezes? Eu não tenho nenhuma vergonha de contar isso. Não tem problema com isso. E um muito testemunho. Já você vai lembrar disso. Uma vez eu cheguei na secretaria lá, a Priscila, a secretária, falou, Wagner, fulano te ligou, quer falar com você. Liguei para ele. Falou, você está na igreja? Eu estou na igreja. Sobe aqui no portão, vou passar de carro e deixar umas coisas com você. Era um rapaz da igreja, né, que os filhos dele, nós cuidávamos dos filhos dele na Ministério de Adolescentes. Eu subi lá, ele parou o carro, deu um bolinho de cheque. Assim. Deposita na sua conta, que voltasse minha vista. Ele falou, mas não fala mais ninguém não. Que foi eu que te dei. Aí eu cheguei na Priscila e falei, Pri, olha aqui, Pri. Né, todo feliz, olha aqui, Pri. O que eu faço com isso? Deposita. Aí eu depositei, já não voltou nenhum. Aí depois ele me ligou e falou assim, nós queremos uma oferta para você. E nós estávamos sem nada. Nós estávamos duros, sem nada. São algumas coisas só. Quantas coisas Deus já fez, como alguém falou aqui, muitas vezes Deus já fez. Então lembre-se disso. Aquele que sustenta você não é a sua capacidade, não é o seu dinheiro. Quem sustenta você é Deus. Porque mesmo que acabe o seu dinheiro, Deus continua sendo Deus na sua vida, mesmo? Mesmo que acabe o que você tem, Deus continua sustentando você e vai sustentar até o final. Mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte, Deus está com você. Isso é promessa de Deus. A simplicidade nos faz viver, ter um coração mais grato.
Então, primeiro, a simplicidade revela onde está o nosso coração. Segundo, viver com menos nos torna mais gratos. E terceiro, a simplicidade abre espaço para o reino de Deus em nossas vidas. Quando nós desprendemos de preocupações desnecessárias, somos mais livres para viver e servir a Deus e aos outros. Mateus 6,33, Jesus diz o seguinte: busquem, pois, o quê? Em primeiro lugar, o reino e a sua, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Então, quando nós aprendemos a viver a simplicidade, a desprender, a colocar o nosso coração em Jesus, a tirar o foco de coisas desnecessárias, nós damos espaço para que Deus reine em nossa vida. Porque o reino de Deus é onde está o rei. E aonde está o rei? Dentro de nós. E a pergunta que eu faço para você: quais prioridades em sua vida precisam ser ajustadas para colocar Deus em primeiro lugar? Você se considera alguém simples? Viver uma vida simples? Você se considera alguém assim? Lembre-se, não diz respeito ao que você tem, mas ao que você é. Eu conheço pessoas que têm muito dinheiro, muitos bens, mas ao conversar com elas, você percebe que é tão simples que até dá alegria. Mas ao contrário também. Tem pessoas que quase não têm nada, mas a arrogância e o egoísmo é gigante. E como cristão, gente, como alguém que está perto de Deus, nós precisamos entender que precisamos abrir mão de algumas coisas para seguir a Cristo. A simplicidade, então, não é um sacrifício vazio. Ser simples não é algo vazio, mas é uma prática que enriquece nossa vida espiritual e que nos ajuda a viver mais perto de Deus e do propósito dele para nós. Viver mais perto de Deus. Esse é o desafio para você e para mim. Enquanto nós não desapegarmos de coisas secundárias, você e eu, nós não estaremos perto de Deus. Deus sempre estará perto de você, mas você sempre estará longe dele, porque nosso foco está em outras coisas. Eu concluo dizendo para você o seguinte: o mesmo Richard Foster que eu citei no início, no livro dele, ele tem uma frase que diz o seguinte: a simplicidade é a maneira de nos libertarmos do peso das coisas que acumulamos, para focarmos naquilo que realmente importa, o reino de Deus. Então, gente, o chamado de Deus para você é para viver a simplicidade. A simplicidade que liberta. Assim como aquele jovem rico que estava com Jesus. Jesus chamou ele para uma libertação. Liberte-se desse Deus da sua vida, deixe esse Deus da sua vida de lado e venha. E a pergunta que eu faço a você: quais são os deuses que você precisa deixar de lado para viver a vontade de Deus? Vamos ficar de pé, eu quero orar com você. Eu creio que nós temos um tempo ainda de refletir sobre essa verdade que nós estamos falando essa noite. A simplicidade, ela é um chamado de Deus para curar nossa alma. Guarde isso no seu coração. A simplicidade é o chamado de Deus para curar a nossa alma.
E a pergunta é: quem é você diante de Deus? Quem é você diante dos seus bens, tudo aquilo que você tem? E nessa noite eu creio que Deus nos convida para viver essa simplicidade. E Deus deseja nos curar. A cura de Deus derramada por você e sobre mim nessa noite. Vamos orar. Eu quero que você busque a presença de Deus. Feche seus olhos. Pai, é muito bom compartilhar com vocês as boas novas do Evangelho. Aqui é o pastor Wagner, pastor aqui da IPI Vida. E você acabou de assistir mais uma mensagem do nosso culto de celebração. E se você foi tocado por Deus, se o Espírito Santo falou ao teu coração a partir desta mensagem, eu lhe convido a vir nos conhecer, vir nos fazer uma visita. Tenho certeza, será muito bem recebido. Mas caso você more longe e você gostou da mensagem, eu desafio você então a assistir as outras mensagens, as outras playlists deste canal, do nosso canal, tá bom? Aproveite, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e vai lá no nosso Instagram, @IPIVida, e também nos segue lá. Que Deus te abençoe, que Deus continue transformando você, trazendo para você uma jornada de fé e esperança. Um grande abraço.